Fala aí, queridos, tudo bem? São 2 horas da manhã e eu estou aqui meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, segundo o salmista. Então, toda vez que nós acessamos a palavra, é mais uma oportunidade que temos de ter o coração transformado, a mente, de abrir o entendimento para as grandezas de Deus. E o Salmo 51 é um salmo muito lindo, porque vem de um homem que humildemente se prostra diante de Deus, reconhecendo as suas falhas. É uma intercessão de Davi para ele mesmo. Davi, nessa ocasião, ele adulterou com Betseba. Ele cometeu um pecado público e grave. Todavia, o que mais me admira em Davi era a capacidade que ele tinha de se arrepender, reconhecendo que o Espírito Santo estava certo quando apontava os seus erros e que ele estava errado e precisava se retratar. Então, a partir do versículo 1 do Salmo 51, olha como Davi se retrata diante de Deus de um erro que cometeu. Ele diz: ó Deus, tenha misericórdia de mim, por causa do seu amor, por grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados. Então ele reconhece que Deus é um Deus de compaixão, é um Deus que pode reverter os erros que os homens cometem contra a sua vontade, e que o pecado causa mancha no coração. Ele nos suja. Mas não é porque eu estou sujo que eu vou sujar a Deus quando eu entro na sua presença. Mas é a santidade de Deus que vem sobre mim e me purifica de toda sujeira. Então Davi entendia uma coisa: mesmo que eu pequei, falhei contra o Senhor, eu posso entrar em sua presença porque eu acredito no seu amor e na sua santidade para me purificar. E aí no versículo 2 ele diz: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me dos meus pecados. Reconheço que pequei, o meu pecado me persegue dia e noite. O Davi ele não fala em terceira pessoa. O meu pecado, eu pequei. Ele reconhece que a falha era dele. Ele não terceiriza a sua responsabilidade. Ele não coloca a culpa nos outros pelos seus erros. Muito pelo contrário, ele assume. O homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, ele assume a sua quebra de aliança, a sua quebra de princípio. E então ele se retrata diante de Deus. É feio quando o homem erra, mas é feio quando ele não reconhece os seus erros. É muito mais feio quando ele não se arrepende daquilo que ele fez de errado. Então é bonito quando você entende que errou, que Deus está certo, quando ele aponta o seu pecado, expõe diante de você as suas falhas, e aí você vai lá diante do Senhor e se arrepende, e retoma a sua vida de aliança com o Senhor. No versículo 4, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi, e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. Olha só, ele não diz que Deus está exagerando, ele não pede clemência, ele reconhece: o Senhor tem toda a razão. É justo o castigo, é justo a condenação pelo que eu cometi. Então, reconhecer o seu pecado é o primeiro passo para uma grande transformação. Se tem uma coisa que Deus detesta, são homens vaidosos, orgulhosos e altivos, que mesmo na lama não conseguem reconhecer as suas fraquezas.
Sabe aquela pessoa orgulhosa que quando ela é confrontada, Davi aqui foi confrontado por Natã. Sabe aquela pessoa que quando é confrontada, ela tenta provar para todo mundo que ela não errou? A pior mentira não é aquela que contamos para os outros, mas aquela que contamos para nós mesmos, tentando se convencer de que não errou, de que não falhou, de que não é um pecador, um homem falho. Todos nós somos e precisamos reconhecer as nossas falhas diante de Deus. E aí no 5 ele diz, o fato é que já nasci pecador. Desde o momento em que minha mãe me deu à luz, ou seja, já viemos com falha no DNA. Quando Adão pecou, ele transferiu no nosso DNA a malignidade. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquilo que quero fazer, não faço. Mas o que não quero fazer, isso faço. É uma luta do espírito contra a carne, dos princípios de Deus contra a nossa própria vontade e conceitos. Aí no versículo 6 ele diz, a sua vontade é ver a verdade no meu coração. Ensina-me a sua sabedoria no meu coração. Eu sei e tenho consciência de que a vontade do Senhor é ver a verdade no meu coração e que eu consiga superar as distrações da vida e obedecer o Senhor em toda e qualquer circunstância. Pulando para o versículo 11, é a parte mais dolorosa do pecado de Davi. Ele diz assim, não expulse da tua presença, nem tire de mim o teu espírito. Ele diz, Senhor, não me afasta da tua presença, não retire de dentro de mim o teu espírito. Davi, ele faz essa confissão lembrando, trazendo à memória o episódio quando Deus retira do rei Saul o Espírito Santo e substitui por um espírito maligno que atormentava Saul dia e noite. Isso porque Saul pecou contra Deus e, diferente de Davi, ele não se arrependeu, foi orgulhoso. E o desfecho da vida de Saul foi o suicídio com a sua própria espada. Então, quando Davi lembra as possíveis consequências do seu erro, ele diante do Senhor declara, não me afaste da tua presença, como aconteceu com Saul. Não retire de mim o teu espírito como o Senhor retirou de Saul. Eu não sei o que seria viver sem o teu espírito e habitando dentro de mim um demônio. O homem segundo o coração de Deus, tendo que encarar a dura realidade de que possivelmente as consequências para a sua vida poderiam ser as mesmas de Saul. Mas por causa do arrependimento, Deus o livra de tamanha desgraça, de ter no mesmo corpo que habitou o Espírito Santo um demônio atormentador. Então ele diz, não faça comigo o que o Senhor fez com Saul. Me perdoa. Eu não vou fazer mais, eu vou evitar pecar. E a prova é que não se tem mais informação na Bíblia de que Davi cometeu um outro adultério. Porque arrependimento não é remorso. Tem pessoas que choram, que se deprimem, que, expressam uma dor, uma angústia diante de Deus após cometer um pecado, mas que não muda de atitude. Daqui 1, 2, 3 semanas vai cometer os mesmos erros. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Arrependimento é o que Davi teve no coração. Ele se arrepende da sua mancada e você não vai ouvir que Davi adulterou novamente. Porque esse arrependimento é mudança de direção, é mudança de comportamento. E no versículo 12, olha o que diz. Dei-me de novo a alegria da salvação e conserve em mim um espírito desejoso
de obedecer. Com outras palavras, me faz lembrar a primeira experiência quando eu entreguei o meu coração ao Senhor. Como eu fiquei alegre, como mudou a minha vida, a minha história. Como foi revolucionário ter conhecido a sua palavra e os seus princípios. Me faz lembrar esse dia. Às vezes, querido, é necessário a gente voltar no passado e trazer as memórias antigas, tanto as positivas quanto as negativas. As negativas para nos convencer de que voltar para lá não é a melhor opção. E as positivas que nos convencem de que a nossa decisão em ter uma aliança com o Senhor, de fato foi a melhor resposta para todos os nossos dilemas. A gente vai continuar pecando porque está no nosso DNA. Mas em Cristo Jesus, todo arrependimento é considerado, porque Ele é justo juiz. A Bíblia diz que Ele é juiz, Ele é advogado. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, toda vez que você cometer um erro, reconheça que você errou e humildemente se coloque diante de Deus e se arrependa, porque o Senhor, pela sua infinita misericórdia e graça, certamente vai considerar o pedido de socorro. Ele vai te perdoar e vai te dar forças para continuar caminhando em obediência, em santidade, e você será uma referência para aqueles que estão caídos. Porque após o pecado de Davi, olha o que ele diz. No versículo 13. Então poderei ensinar seus caminhos a outros pecadores, para que eles se voltem para o Senhor. Se o Senhor tratar comigo, transformar o meu coração que está manchado por esse delito que cometi, se o Senhor mudar completamente esse quadro, eu vou ser referência para aqueles que também cometeram erros semelhantes. Você vai ver o livro de Provérbios, tem muitos provérbios que Salomão descreve ali um relacionamento com Davi. Palavras de Davi ensinando ele tudo aquilo que ele viveu no passado, experiências amargas, experiências terríveis, dizendo para ele: evita o pecado, tenha sabedoria, seja obediente. Então, boa parte dos provérbios de Salomão são ensinamentos de Davi, porque ele se tornou uma pessoa experiente. O arrependimento gera experiência, porque ao invés de você ficar deprimido por causa dos erros que cometeu, você se torna mais forte, evitando que as próximas experiências, que as próximas distrações influenciem a sua vida ao erro novamente. Então nós aprendemos a usar essas experiências para livrar outros de cometer os mesmos erros. Deus, ele perdoa homens humildes que reconhecem que pecou. Ele trata o caráter dessas pessoas como tratou o caráter de Davi. E usa a sua história. Ele poderia ter ocultado os pecados de Davi, porque era o homem segundo o seu coração. Mas ele fez questão de registrar, de permitir os registros dos erros de Davi, para mostrar um caráter excelente. Porque é fácil dizer que tem caráter só expondo os seus acertos. Eu quero ver você expor os seus erros e mesmo assim ser considerado um homem digno. Porque dignidade não é não pecar, não errar. Dignidade é reconhecer, quando for confrontado, que manchou, que pecou, que violou as leis de Deus e que precisa se retratar. E ao se retratar, ao ser perdoado, não voltar a repetir os mesmos erros. Tudo bem? Que o Salmo 51 possa transformar a sua maneira de enxergar o mundo, Deus, a vontade de Deus
e as falhas que você comete. Se arrependa e certamente você terá o favor de Deus. Tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida e que ela nunca mais seja a mesma a partir dessa revelação bíblica do Salmo 51. Deus abençoe.